Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando o TV Saudades, que hoje mais uma vez é presencial. Hoje eu converso com meu amigo, meu querido amigo, o ator e diretor Carlos Capelletti. Bom, Capê, muito obrigado por ter aceitado meu convite. Eu é que agradeço, Mérico. Obrigado você. A ideia aqui, Capê, é falar da tua carreira um pouco, mas muito da tua visão sobre dramaturgia em geral. Sim. E eu gosto de começar do princípio, mas do teu princípio. Qual é a tua primeira lembrança de contato com a arte? Eu tinha por volta de 6 anos de idade e eu estava muito entristecido porque meu pai tinha abandonado a família. Então, meu irmão mais velho quis me agradar e disse: eu vou te levar ao circo. E no fim de semana eu fui ao circo para assistir, era circo-teatro, aqueles mambembe, não é? Isso há 70 anos atrás. Estamos em 23, imagine só, né? Há quase 100 anos atrás. E estava passando Sansão e Dalila. Depois de muitos anos que eu fui registrar direito a ideia do que fez com a minha cabeça aquilo, mas devia ser uma coisa esdrúxula, uma coisa muito caricata até, porque era um senhor já entrado em anos, em muitos anos, aliás, gordo, feio, careca, com uma peruca de ráfia, e ele derrubava umas caixas de papelão com uma corrente falsa. Ele dava uns urros e jogava essas caixas no chão quando ele perdia o cabelo que a Dalila cortava. E eu me encantei com aquilo de tal maneira que naquele dia, eu me lembro de ter dito para o meu irmão: é isso que eu quero ser e eu vou ser isto aí. Com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu decidi. Tá. E aí, em algum momento, você decidiu investir nisso. Eu era um caipirinha de uma cidadezinha pequena. Qual é a cidade? Eu não gosto de falar o nome da minha cidade porque é um povo. A cidade hoje é grande, é linda, mas o povo é um povo horroroso, que vários amigos meus, atores negros, sofreram preconceito, e é outra história desagradável, que eu não gosto de lembrar dessa cidade aí. Mas fui convidado para cantar num casamento, porque eu sempre cantei. Eu nasci cantando, eu acho. E eu fui convidado para cantar no casamento de uma amiga que trabalhava comigo na indústria. Eu era metalúrgico quase, porque era uma fábrica
eu trabalhava fabricando vela. Era criança ainda, mas já desde cedo. E fui convidado para cantar, aprendi a cantar a Ave Maria, correndo assim às pressas. Depois tornou-se uma profissão na cidade. Eu passei a ser o cantor dos casamentos. E lá eu fui convidado para fazer um espetáculo. E eu, por incrível que pareça, outro dia ainda estava lembrando, tem coisas que vêm a propósito e elas já vêm nominadas. Essa peça que eu fui convidado para fazer era um papel pequeno, bem pequeno, era a minha estreia em teatro, chamava-se Um Novo Horizonte. E foi o novo horizonte da minha vida, porque eu não teria numa cidade daquela um futuro como ator, como diretor, como nada. É uma cidade que até hoje carece de possibilidades de uma vida um pouco melhor, até, digamos assim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, não que eu seja rico, mas eu tenho a minha casa hoje, eu acho que eu não teria, porque eu era de uma família muito pobre. Como tem um rapaz aí que faz uns quadros na televisão que diz, eu era muito pobrinho. E eu era muito pobrinho, quer dizer, lá eu não teria. E o Novo Horizonte você considera a tua... O start. Quer dizer, não era profissional, era amador, mas era na igreja, cobrava-se ingresso. Então, a partir daí, pode até ser considerado. Mas, logo depois, eu soube que haveria um curso de teatro que seria ministrado por um ator de São Paulo. E eu fui saber dessa coisa e me tornei o principal ator desse movimento que se fez na cidade. E ele me trouxe para São Paulo para passar um Réveillon, há muitas luas atrás. E de lá para cá eu estou aqui, eu nunca mais voltei para lá. Tá. Aí, quando você descobriu o circo, fez essas experiências como cantor, você tinha, a partir dali, você tinha artistas referenciais? Você tinha ídolos? Ainda não, mas o que se ouvia no rádio naquela época era música mexicana, música espanhola e cinema. Então eu fui criar, eu hoje falo espanhol, apesar de ter trabalhado no Chile, na Argentina, no Uruguai, com teatro, com comercial e tudo, mas eu aprendi tendo como professora Miguel Aceves Mejía, Sarita Montiel, Libertad Lamarque, e eu ia ao cinema, apesar de não ter às vezes até comida em casa, mas toda semana eu ia ao cinema. E, por exemplo, Pablito Calvo, o Marcelino Pão e Vinho, eu vi centenas de vezes. E os filmes de Libertad Lamarque e os filmes todos de Cantinflas. Uma vez até eu estava trabalhando no México e um dia antes o Cantinflas tinha morrido. Eu passei mal, porque era um dos meus ídolos. Então, os meus ídolos primeiros foram internacionais, não eram nacionais. E os nacionais? Como você lembra? Os nacionais, depois eu vim a ser, a ter os meus ídolos, mas o meu ídolo maior em teatro sempre foi Raul Cortez. Embora muita gente diz que ele não tinha técnica, eu disse, que maravilha! Graças a Deus que ele não tinha técnica, porque ele era visceral. E eu acabei trabalhando com a maioria dos meus ídolos. Como é que é isso? Qual foi o primeiro ídolo que você trabalhou? Raul Cortez. Foi o primeiro? Foi o primeiro ídolo com quem eu Qual é a trabalhei. sensação? A sensação foi incrível, porque era um espetáculo que havia
passado pela censura, foi censurado, proibido, que era o Rasga Coração, que inaugurou o teatro, era Teatro Bela Vista, hoje é Teatro Sérgio Cardoso. Foi inaugurado com o Rasga Coração. Não existe referência sobre nada. Aliás, antes que você me pergunte, o teatro é efêmero. A glória do teatro é efêmera. É um foguinho que faz puff e acabou. Não existe referência sobre... Eu fiz alguns grandes espetáculos. Não tem a mínima referência em internet, em Google, em coisa. Não existe. Pesquisei e achei pouca coisa mesmo. Não tem. Sabe? Eu tenho histórias desagradabilíssimas desse tipo de coisa, sabe? Que eu, às vezes, vou procurar para ver e não existe. Mas, quando a peça ia ser montada em São Paulo, trouxeram alguns atores que tinham feito o espetáculo no Rio. Sobrou um personagem que eles estavam escolhendo. E eu fui o escolhido para fazer pelo José Renato. José Renato, um dos maiores diretores do teatro brasileiro, né? Fundador de vários movimentos teatrais fantásticos e que permearam a vida do teatro naquela época que o teatro tinha um pouco mais de relevância para o povo brasileiro. Então, o Raul tinha ganho no Rio de Janeiro o prêmio Air France, que também não existe mais, e estava em Paris. E eu estava ensaiando com o assistente do Zé Renato e, às vezes, com o Zé Renato. No dia da estreia, teve que ser feita a estreia em Campinas, porque o Teatro Sérgio Cardoso não estava pronto, não ficava pronto nunca. Pelos desvios aqueles desvios que a gente já ouve falar. A vida é uma coisa que acontece no Brasil, como só ia acontecer. Porque chegava um carpete azul, dizia, não, azul não vai ficar bom, manda embora e traz outra cor. E trazer um verde, não, o verde não vai ficar bom. Então, isso atrasou em um mês a estreia do espetáculo, que estava pronto. Então, fizemos a estreia em Campinas. A estreia seria às 9h, o Raul chegou de viagem de Paris às 8h. E o Zé Renato me apresentou a ele. Este faz Camargo Velho. E ele disse assim, como é que você está se sentindo? Isso que você perguntou. Eu disse assim, eu estou morrendo de medo. E ele me disse, eu também. Vamos juntar os nossos medos e fazer um belíssimo espetáculo. E daí para frente, Raul se tornou um grande amigo. Fizemos uma temporada maravilhosa, magnífica, de inauguração do Teatro Sérgio Cardoso. Isso é uma das coisas que não tem referência, não existe, você não encontra essa notícia, que foi a inauguração, a estreia. Foi um acontecimento, porque lá era o teatro do Sérgio Cardoso. Era o Teatro Bela Vista, onde eu vi espetáculos magníficos, inclusive estreia o Arquiteto e o Imperador da Assíria, que era com Rubens Correia, para mim também um ídolo, o melhor ator que já surgiu nesse país. Muito citado aqui. E Zé Wilker, eram os dois, ele e Zé Wilker. Era a estreia de Zé Wilker. Agora, Capê, vamos fazer o contraponto. Quantos anos de carreira são? 60... Então você já deve ter se deparado com situação contrária. Alguém chegar para trabalhar com você? Estou morrendo de medo de trabalhar com o Capê. Aconteceu e como é que é isso? Eu, quando fui convidado para fazer aquele texto do Hitchcock, o Festim Diabólico, que não teve o sucesso que merecia. Era um elenco maravilhoso, mas eles não tinham o pai dos rapazes que
Quem conhece a história sabe, né? Que a história do rapaz que foi morto, tal, tal. Então, um amigo sugeriu o meu nome, aí todos disseram, imagina, ele não vai aceitar a gente. E quando eu cheguei, eles realmente disseram isso para mim. Que bom que você aceitou. Talvez, eu falei, não, que bom que eu vou aprender com vocês. E logo adiante, foi uma linha de direção de um diretor de cinema que não estava acostumado em teatro. E ele disse assim, olha, eu queria muito ter trabalhado antes até com você, mas você faz parte da minha vida de uma forma meio torta. Quando você fez Rasga Coração, havia uma moça na produção que você me obrigou a casar com ela. Eu casei com ela. Eu disse, eu fiz isso? Não tenho culpa nenhuma, por favor. Ele disse, não, você obrigou porque a gente estava namorando há tempos, eu não me resolvia e acabamos casando, temos uma filha linda. Eu queria te agradecer e agradecer por você estar aqui hoje. Eu falei, puxa vida, isso é um presente realmente. É o que a gente faz e não se dá conta. Não se dá conta. Mas um dos atores chegou para mim e disse assim, escuta, me disseram que você costuma explodir antes da estreia e às vezes só na estreia. A estreia é depois de amanhã. Eu não vi ainda a tal explosão do Capelletti. Eu falei, existe isso? Não é folclore? Ele disse, não, todo mundo diz que é. E quando foi no segundo dia, que foi o dia da estreia, ele veio, me abraçou e disse, obrigado pela explosão, hoje eu vi. Eu falei, puxa, se te servir para alguma coisa, por favor. E aí eu me lembrei que você sabe mais do que ninguém, porque eu dirigi um texto seu, eu costumo ser um pouco mais lento para que a coisa exploda realmente na estreia. Eu me lembro muito bem que quando eu fiz o Bente, que foi inclusive indicação do Raul, porque o diretor queria o Raul para fazer o meu personagem, e o Raul disse, não, quem vai fazer melhor é o Capelletti. Aí eu fiz e, sei lá, pela minha maneira de trabalhar, eu só explodi realmente na estreia. Por quê? Era uma travesti que era dona de um cabaré. E quem fez no cinema, que era para ser eu, que é uma história escalafobética aí, que depois cruzou-se lá em Hollywood, aquelas coisas todas, o autor teve aqui, e tinha me escolhido para fazer no cinema, mas ficou aquela coisa assim, e quem fez foi o ex-marido da apresentadora aí da Rede TV, como é que ele... Aquele cantor famoso... como é que ela chama? A moça que tem um programa lá na Rede TV, a famosa grandona lá, que foi modelo e tem um filho do... Ana Hickman? Não, da Rede TV, não da Record. Isso, o marido, ela tem um filho do... Mick Jagger. O Mick Jagger fez no cinema, não que eu queira me vangloriar, mas eu fiz melhor no teatro do que ele fez no cinema. Sabe, isso dito por várias pessoas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas espera aí, eu não acabei de contar onde eu achei esse personagem. A gente estava ensaiando ali no Teatro Anchieta e o ensaio ia até as 2 da madrugada. Eu saí, peguei o carro e quando eu virei não na General Jardim, na outra ali, tinha um tumulto com polícia e eu resolvi parar para ver o que era. Porque eu sempre gosto de ver, porque você vai aproveitar alguma coisa. Era uma das travestis que faz ponto ali, que estava brigando com a polícia. Ela tinha 2 garrafas quebradas na mão
nas mãos e agredindo os policiais. E ela estava completamente transtornada. Foi ali que eu encontrei o personagem. No dia seguinte, um dia antes da estreia, eu explodi. Eu quero falar de composição com você, mas antes eu quero essa introdução aqui. Eu perguntei do Raul, perguntei de atores que eram seus fãs. Você diria que o meio é hermético, ele é fechado, ele é difícil entrar? Olha, eu até acho que não, sabe? Depende mais da pessoa, depende de sorte e de talento, às vezes. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas em alguns espetáculos e diz assim, puxa, mas como é que esse cara está aí? Foi conhecimento, foi sorte, foi o momento, ele chegou na hora certa, no momento exato, para conseguir ganhar esse personagem, porque todo personagem é um prêmio. Você ganha aquilo como... Para mim, sempre foi. Eu sempre tive personagens maravilhosos e acho que os fiz de forma correta, no mínimo correta. Então, eu acho que não é que é fechado, mas, por exemplo, eu conheci a Cláudia no dia que nós estávamos fazendo o teste para Chorus Line. Entramos em 4, eu sempre entrava em 4 pessoas. Cláudia Raia. Cláudia Raia. E 2 já foram cortados de cara. E um deles era o melhor dos 3 homens. O outro não era coisa... Mas a Cláudia era já um vulcão. Ela tinha estado alguns anos nos Estados Unidos, desde 3, 4, 5 anos, sei lá, já fazia balé com a mãe em Campinas e morou nos Estados Unidos fazendo balé e tal. Veio para Buenos Aires para fazer balé no Teatro Colón como primeira bailarina e estava ali e o sonho dela era fazer a Sheila, que é a pirulitona do Chorus Line, né? E eu estava ali para fazer um teste mesmo. Naquele tempo era teste, hoje chama-se audição. E eu fui aprovado. Quando eu disse para o diretor, ele me perguntou o que eu havia feito. Era um americano. Quando eu falei a palavra bench, que é essa foto que temos aqui atrás, ele disse, é você que eu quero. De todos os que passaram por aqui, e eram milhares, porque foi o primeiro grande musical do teatro brasileiro, feito aqui. Aí eu disse assim, preciso pensar. Algo me disse, diga não. Porque quando eu cheguei em casa, me ligaram do Rio de Janeiro e era Bibi Ferreira me convidando para fazer Piaf com ela. Eu fiz durante 10 anos Piaf. Então, eu tive também essa coisa, assim, imagina... Não tem registro, né? Não tem. Piaf foi um espetáculo que tem pouquíssimos registros. De vez em quando mostram a Bibi na Broadway, cantando músicas da Piaf, mas o espetáculo mesmo, só a Globo tem, mas não mostra, guarda lá nas prateleiras. A Bibi já morreu, eles não mostraram, então talvez daqui uns 200 anos eles mostram. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você tem, pelo que eu entendi, você tem uma formação prática. Prática. Eu fiz algumas coisas assim. Eu fiz um pouco de dança, eu fiz um pouco, não me lembro quantos anos agora, eu fiz um pouco de sapateado com um professor que foi amigo e aluno de Gene Kelly. Um cara que dançava um pouquinho lá, dançava uns chachado, né? E eu tinha as plaquinhas ainda do sapato. E tão engraçado, eu levei de presente para o Jarbas, marido da Cláudia, porque ele é um grande sapateador.
E ele veio numa caixinha de madeira, tal, assim, ele falou, mas do que se trata isso? Eu disse, isso é uma coisa histórica, pré-histórica, aliás. Então, ou você guarda isso, ou joga no lixo, porque é tudo tão efêmero, Jarbas. Eu não sei se... Para mim, já não serve, porque minhas pernas que abalaram Paris, hoje não abalam nem o Paris. Então, não serve para mais nada. Guarda para você isso aí. Eu fiz um curso com uma professora inglesa de expressão corporal, de outras coisas assim. Mas eu acho que talento, não sei se eu tenho, mas o que eu tenho, eu aprendi vendo, copiando e desenvolvendo. Bibi dizia, você é muito moderno para mim. Eu sou antiga. E às vezes eu dizia assim para ela, hoje eu vou fazer como o antigo, amanhã eu faço o moderno. E aí a gente dava muita risada com essa história. Eu te perguntei da formação pelo seguinte, você começou pelo teatro, muitos anos de teatro, aí veio, o que veio primeiro, cinema ou televisão? Cinema. E depois da televisão? Depois da televisão. Linguagens... Completamente diferente. Mesmo cinema e televisão são completamente diferentes. Aquele ator de formação prática em teatro, quando migrou de uma linguagem para outra, teve dificuldade? Foi muito fácil? Como é que foi para vocês? Sabe o que é? Eu assisti muito cinema, pouca televisão, porque a televisão, quando chegou na minha cidade, eu não morava mais lá. Então, eu já estava aqui em São Paulo e eu também não tinha televisão para assistir. Aí, televisão eu quase não via, mas eu acho que é o caso de você prestar atenção. O ator tem que estar sempre com os olhos muito abertos, ouvidos atentos e está prestando atenção em tudo. Ele tem que ser uma maquininha. Quando a gente viaja, eu viajei 12 anos, por exemplo, com uma das minhas ídolas, que é a Elizabeth Savala. Fizemos 3 espetáculos, viajamos esse país inteiro, faltando o Amapá. Só. O país todo, a gente cobriu alguns estados, muitas cidades. A gente conversava sempre com os jovens que faziam teatro na cidade, que tinham vontade de uma carreira, que tinham coisa. Eu sempre dizia assim, olha, leia tudo que você puder. Bula de remédio, se a tua avózinha estiver tomando um remédio lá com aqueles nomes, doedricolocolozona, leia aquela bula, um dia ela vai te servir. Então, faça dança moderna, faça balé. Na época do Zicroquete, por exemplo, eu fui fazer dança com Landale. Fiz um pouco de dança com Landale. Fiz dança sapateado com o Walter. Eu sempre procurei estar fazendo alguma coisa com referência, exatamente, sabe? Por isso que eu, às vezes, fico muito entristecido de ver algum gesto menor no palco, porque tem atores e atrizes que não conseguem se colocar no tamanho da coisa, entendeu? Do palco, da câmara, que aliás o nome correto disso é câmara e não câmera. O brasileiro começou a chamar de câmera. Opa, um periquito aqui passeando, pode? Por causa de um texto de um cara, isto é cultura, presta atenção. O cara escreveu um texto que era de teatro,
que foi feito na Broadway, que chamava-se I Am a Camera, com sotaque americano. E daí eles falam camera, 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 e o brasileiro copiou camera. Porém, tudo que contém algo dentro é câmara, como a do pneu do carro, que contém ar, a dos deputados, que contém aquela corja, a dos vereadores, que contém a outra corjinha. Então, é câmara e não camera, tá? Bom, então eu fico às vezes até entristecido em ver atores que não se apercebem. Sabe, que dizem um gesto assim pequeno no palco, quando o palco te permite abrir os braços. Ele até exige. Exatamente, não é? Te leva a. Por isso, quando eu te falei, a primeira vez que nos vimos, que eu te falei, o teu texto não é teu, é meu. Por causa disso, porque eu vou fazer o ator interpretar o personagem do tamanho que ele é, sabe? Então, eu adoro dirigir, eu acho uma coisa maravilhosa. Passar essa coisa, esse entendimento para o colega. Eu quero acabar essa parte introdutória perguntando o seguinte. Artista brasileiro que vive no Brasil, onde a arte nunca foi devidamente valorizada, respeitada, e a gente não sabe até quando isso vai. Carlos Capelletti pensou em algum momento em desistir, fez alguma coisa paralela para sobreviver, ou, graças a Deus, conseguiu, nesses 60 e poucos anos, viver da arte, da sua arte? Eu consigo viver até hoje porque eu sempre fui previdente, eu nunca fui maluco. A primeira coisa que eu mirei foi, preciso ter um endereço. Eu fui muito massacrado na época em que ninguém fazia comercial de televisão. Eu fui o primeiro. E aí eu consegui comprar um carro, consegui comprar uma casa. Eu tenho endereço. Então, eu trabalhei muito para isso. Eu não ficava no Hora Veja. Eu fui gravar em Hollywood. Gravei um comercial em Hollywood por causa dos efeitos que ainda não se faziam no Brasil. Mas eu não conheço a Broadway até hoje. E muita gente me critica por isso. E eu sempre pergunto para quem vai conhecer a Broadway: é tudo aquilo que se fala? Porque tem o exterior, o estereótipo, não é? E um amigo me disse assim, eu fui ver o tal espetáculo, que não me lembro qual, ai, que maravilha, deve ser glorioso. Ele disse, sim, tinha um rasgo na cortina. Tinha um rasgo na Broadway. Ele disse, é o mesmo fubá que tem aqui, tem lá. Não vem com história dizendo que aquilo lá é melhor. Então, eu consigo sobreviver. Eu tive 2 momentos que eu pensei realmente em abandonar. No momento da censura, havia uma sessão no Teatro Marachá, onde hoje é um hotel na Rua Augusta. Não me lembro o nome do hotel, mas é ali no meio, no Baixo Augusta. Um hotel chique no Baixo Augusta, é o único que tem ali. Ali era um cinema muito chique, aliás, todinho forrado com tecido, o saguão, a sala de espetáculo, tudo. E lá o Moia, Álvaro Moia, de ótimas lembranças, que era um publicitário, comprava filmes que venciam o direito de passar naquele dia. Ele passava na sexta-feira, meia-noite, porque no dia seguinte já o filme não podia ser exibido. Então, eram filmes, sempre filmes importantes, filmes de arte. Eu não me lembro vários nomes agora, mas Yellow Submarine, por exemplo, eu assisti lá, porque não pude ver antes por estar sempre trabalhando. E aí, sempre tinha um camburão na porta, e a gente levava um
pontapé no traseiro e era jogado dentro do camburão. Quando a gente fala isso para as pessoas hoje, da história da censura, eu posso até te mostrar depois, eu tenho a carteirinha de puta. Eu tenho ainda. Ela venceu em 1979. Essa última que eu tenho. Sim, te mostro. Então, essa coisa, naquela época a gente apanhava no palco, eu fazia um espetáculo que tinha uma bola muito grande, de plástico transparente, assim. A Estênio Garcia era a estrela do espetáculo. E eu me lembro que eu estava fazendo só teatro infantil, que tinha um valor na época, e esse espetáculo chamava-se O Rito do Amor Selvagem. A gente apanhava 3 vezes por semana. Tinha espetáculo terça, quarta, quinta, 2 sessões, sexta, sábado, 2 sessões, domingo, 2 sessões. Eram 9. A gente não conseguia fazer as 9, por quê? Aquela maravilha da TFP, com aquele senhor Plínio, que o sonho dele era ser candidato a presidente da República, ser eleito e colocar a senhora mãe dele na presidência da República, porque ela era o correspondente de Nossa Senhora, Mãe de Cristo. Então, esta pestilência, ainda existe esse negócio aí. Eles invadiam o teatro 2 vezes por semana. E eu, quando conseguia, fugia pelos fundos do TBC ou pelos fundos do Teatro São Pedro. Então, nessa época já me deu alguma coisa assim. Depois dessa passagem agora, quase ditadura, que nos livramos outro dia, né? Eu também tive vontade de abandonar de vez, mudar o número do telefone para que ninguém mais me encontrasse, porque eu realmente, quando você tira da pessoa um corredor, por exemplo, que perde as 2 pernas, sobrou aquele lá que matou a namorada só. Sabe, você tira do ator a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de ser o que ele é. Ele acabou. Ele não precisa mais estar vivo. Então, por isso, nós tivemos uma porção de suicídios que ninguém contou. O único que saiu um pouquinho assim foi o Flávio Miliaccio. Só que esconderam e abafaram logo, para que ninguém soubesse que ele suicidou por causa desse tipo de coisa, que estávamos quase colocando de novo no poder para nos matar de uma vez por todas. A maldade, o ator, o artista, todo ele, trabalha com a sensibilidade, com o sentimento. Então, qualquer coisa num artista machuca muito mais do que numa outra pessoa que não tem um contato mais profundo com a arte. Então, eu fiquei muito machucado. Ainda estou tentando me curar dessas feridas, mas elas deixam cicatrizes, essas coisas todas, né? Então eu quero falar de composição com você. Vamos lá? Primeira coisa, eu sempre pergunto, né? O certo é falar personagem, mas também tem a linha do o personagem. O personagem para homem, a personagem para mulher. Eu sempre me bato por essas coisas de gramática também, porque o teatro ensina, dá lições também. Tem muita gente que tem medo do teatro, como os governos ditatoriais, todos eles têm. Por isso que eles tentam abafar, eles fazem censura, essa coisa toda. É histórico. O teatro ensina, mas o teatro nunca derrubou governo nenhum, a não ser uma única vez, um vilarejo no Japão, se não me engano, na era Meiji, antes de descobrirem que a Terra era redonda,
um daqueles artistas enlouquecidos fez uma história contando coisas que aconteciam na cidade ali, no vilarejo. Era um pequeno vilarejo comandado por um shogun e o povo assistindo aquilo se revoltou, subiu, botou fogo na casa do sujeito e matou. Foi a única vez na história, desde que a Grécia começou a fazer lá com aquele santo, né, que eu até brinco muito com Edwin Luiz. Ele disse assim, pois é, quando é São Gonçalo, não é, se não me engano, que apareceu uma mão assim entre as nuvens e disse assim, tu és um ator. E eu digo que a mão disse outra coisa. Então deixa eu entender uma coisa, você, Carlos Capelletti, fazendo um personagem feminino, você fala a personagem. A personagem. Tá. Então, como é que... Aliás, eu já fiz vários. Sim, eu sei, por isso que eu falei, né? Então, o masculino e o feminino vai para o gênero do personagem, da personagem, tá. Deixa eu falar uma coisa, como é que é o teu processo de construção? Você constrói de dentro para fora ou de fora para dentro, mas antes disso, quero que você me diga até que ponto o ator tem liberdade dessa construção, porque vem rubrica, vem arte, vem direção, marcação, né? Figurino, mas sempre tem a impressão digital do ator. Quero saber até que ponto o ator tem liberdade se você constrói a partir do emocional, você faz a gênese do personagem ou você pensa primeiro no corpo, na caracterização física? De ator para ator, de diretor para diretor, tem várias experiências que se faz. Eu prefiro fazer de fora para dentro. A primeira coisa, eu já fui ver espetáculos que eu me levantei e tive que ir embora, porque um dos atores estava fazendo uma pergunta para um outro ator, quando ele devia perguntar aquilo para a atriz. Então eu digo, meu Deus, eles não leram o texto? Como que pode um negócio desse? Isso é um absurdo, é um abuso, uma burrice. Eu costumo leitura, porque eu acho que você tem que aprender o texto, depois apreender o texto. Aí ele começa a fazer parte de você, porque você, queira ou não queira, você sempre põe coisas suas no personagem, sempre. Sempre terá algum trecho, algum pedaço, uma coisa, por menor que seja, que faz parte de você no personagem que você acaba colocando, porque é você que está fazendo. Ele não existia até então. Então é uma junção de você com ele e ele com você. Isso dá Por isso que eu você disse agora ainda, tem... como é que você falou? Tem as deixas, as marcas e coisas. Eu passo por cima de tudo isso. Isso não existe. Existe o texto, a ideia, a história que o autor quer que se conte. Cada diretor terá uma visão. Não adianta você dizer assim, eu não gostei desse espetáculo. Você não gostou porque não está com a tua visão. Porque O espetáculo que você diria o meu foi uma remontagem, né? Foi uma remontagem. Que eu não vi a primeira. Eu fiz a minha montagem, sabe? Eu disse, vai ser isso. Por isso que eu falei para você. Você não vai assistir ensaio e o texto não é mais seu, é meu. Então eu faço um novo texto, um novo olhar, o meu olhar como diretor e o meu olhar como ator sempre, mas em discussão com o diretor, sempre. Eu fui ver um espetáculo há pouco tempo que eu havia feito há
há 40 anos atrás, uma coisa assim. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Nem estreou, mas ficou escondido. Eles não tinham dinheiro para fazer aquela coisa toda, né, que hoje se necessita. Então, o ator que fazia o personagem que eu fiz, que era o protagonista do espetáculo, no final eu fui falar com ele e disse assim, ele falou, e daí? Falei, eu acho que a linha do seu... Não fala nada. Ele me disse, não fala nada. A direção é comunal. Isso, como assim comunal? O elenco todo dirigiu o elenco todo. E eu disse, tá. E por dentro eu pensei, balaio de gato. E é um texto magnífico, mas virou um balaio de gato, porque não tinha uma linha condutora, sabe? Porque quando você deixa, eram 9 personagens, 9 cabeças, cada um pensa de uma forma. Então não pode um negócio desse. Ou o diretor leva, ou vira balaio de gato. E é o que aconteceu com o espetáculo, que é maravilhoso. O que ressaltava no espetáculo era o cenário. Então, quando o cenário está maior do que a interpretação, do que a história, até passava por cima da história, que é belíssima, então eu disse, não, aí não... Então, aí nessa coisa de composição, Capê, você diria para mim que você se permite habitar o personagem ou permite que ele habite em você? Os dois. É uma coabitação. É uma compilação da forma como eu vejo o personagem e da forma como o personagem me vê. Então, em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, você está lá com uma peça, você está lá fazendo uma novela, mas você não está no estúdio, não está no teatro. Uhum. Essa convivência, ela acontece ou não? É só no ambiente de trabalho? Não, senão tem gente que faz sessão espírita, né? Uhum. Que sai do palco e continua levando e vira aquela coisa. Porque aí o personagem vira coisa. Sai por aí dando... Você vai interpretar um santo e você sai benzendo cachorro, a vizinha e tudo. Isso eu não acredito. Mas eles te dão toques, né? Você pensa neles fora do ambiente de trabalho? Fora do ambiente de trabalho não tem nada a ver com teatro, porque eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que, por exemplo, dirigir o carro, eu tenho que comprar no supermercado, eu tenho que ir à feira, eu vou. Eu tenho que falar com a minha faxineira, eu tenho que... você não pode misturar esse tipo de coisa. Isso aí já vira sessão espírita. Então, nessa linha, eu me pergunto assim, como é teu processo de concentração? Você se concentra a partir do momento que você se prepara para ir para o trabalho? Olha, quando eu vi que a maior atriz da época, que era a Bibi Ferreira, como nós nos concentrávamos, eu chegava sempre no teatro 2h da tarde para o espetáculo das 9h e Bibi já estava lá. Então, coisas particulares assim. Ela me ouvia entrar pelo fundo e ela estava sozinha no teatro e no camarim. E só tinha o porteiro lá. Ela gritava, Capelete! Que ela tinha voz de comandante nazista. E eu dizia, sim, Bizinha, vem até aqui. Já disse hoje que te amo? Eu dizia, não, ainda não. Então não direis para ficares em dúvida. Trouxe esta bala para você. E aí a gente ficava batendo papo e ela enrolando o cabelo com álcool. Ela enrolava o cabelo, quer dizer, era uma pessoa especial. Bibi era especial. Hoje, para mim, a maior atriz é Natália Timberg.
é a melhor atriz do teatro brasileiro, é esta mulher. Ela é insuperável. A maior é Fernanda Montenegro. Dona Fernanda não tem erro. Mas Natália, para mim, é o suprassumo do desejável. Então, a gente depois, quando começava a chegar os músicos, Bibi dizia assim, vamos sentar na beirada do palco, e a gente cantava samba de breque. Bibi amava, era o ritmo que ela mais amava. Tudo isso processo de concentração. Processo de concentração, estávamos no teatro, estávamos fazendo teatro desde já, porque se eu disser, você me pergunta qual é a sua profissão, eu vou dizer, sou ator. E o que é isso? Para um ET que desceu agora de Marte. Aí eu disse assim, ator é um cara que sobe num lugar mais alto, as pessoas ficam num lugar mais baixo, aí ele diz que é quem ele não é, conta uma história como sendo dele, mas não é a história dele. Aí o ET, que já tem alguma informação sobre o povo da Terra, vai dizer, entendi, você é louco. E eu vou dizer, sim, porque se o ator não tem uma nesga sequer de loucura, ele não tem talento. O talento e a loucura, eu acho que correm juntos. Tá. Agora, Capê, e o processo de desconcentração? Acabou o espetáculo ou precisa dar uma relaxada, ainda que seja comédia? Ainda que seja comédia. É bom você falar sobre isso, porque havia um ator que era uma graça de pessoa, uma pessoa maravilhosa. O irmão dele trabalhava em produção e ele era ator. Fez muita novela até, ficou até mais ou menos conhecido, ele se chamava Abrão Farc. Ele levava horas. Abrão Farc. Ele levava horas no camarim, porque o personagem tinha que subir, ir embora. O personagem não vai... Aí já caímos de novo na sessão espírita. Entendeu? Porque você não recebe o personagem, você desenvolve, você cria, você se amazia. É uma espécie de amaziamento mesmo daquela história, daquele ser que você cria, você põe ali, sabe? Então, é uma brincadeira, como se fosse, é uma brincadeira seríssima, mesmo quando é uma comédia, mesmo quando é um drama, mesmo quando é uma tragédia. Você não pode, para mim, o que me desliga do personagem é, após os aplausos, você vai para o camarim. Chegou no camarim, você tirou a roupa, pronto, a roupa é do personagem, não é minha. Interessante. Capê, o que é mais desafiador para você? Fazer aquele personagem que você tem que estudar, que você não conhece, completamente diferente de você, completamente diferente do que você conhece, ou aquele que de tão próximo cutuca tuas feridas? Eu nunca fiz personagem nenhum que fosse parecidíssimo comigo. Alguns tinham algum detalhezinho, alguma frase, alguma coisa assim, mas nada que se aproximasse muito, que fizesse parte do que eu sou. Porque eu nunca fiz ainda, né? Pode ser que ainda tem tempo aí, de fazer um caipira bobinho que vivia cantando em coral, que vivia fazendo teatro amador desde criança, que nem sabia que isso era uma profissão. Aliás, eu fui um dos que lutaram para que essa profissão existisse. A gente saía em caminhão, conseguimos. Ronaldo Ciambrone. Querido Ronaldo Ciambrone.
amado, amadíssimo. Eu pensei que fosse te encontrar na homenagem que foi feita para ele. Eu não fui convidado. Iria com o maior dos prazeres, porque é uma pessoa realmente que merece. E não sei se essa coisa do personagem, sabe? Eu trabalhei com o Ronaldo uma vez e ele, num dos momentos que eu olhei para ele, ele fazia uma mulher. Eu disse, meu Deus, Ronaldo, não é você que está aí, é Maria de la Costa. Era uma coisa impressionante. E em seguida, o Ronaldo ia na esquina comigo tomar cafezinho. Então, era o Ronaldo. Esse negócio de parecer, não tem nada que parece, sabe? Eu acho que não. Eu nunca tive essa coisa. De qualquer maneira, você não tem que trazer o personagem para perto de você? Para dentro de mim. Eu trago ele para dentro de mim, mas eu não permito que ele me comande. Sabe? Eu sou. Por isso que a gente cria aquilo que a gente consegue dominar. Porque a partir do momento que você não domina aquilo que você criou, aquilo é um monstro, não é uma personagem, não é um personagem. Eu tive problemas graves 2 vezes com atores assim, que não dominavam, que não sabiam o que estavam fazendo. Agora diz uma coisa, nesse teu imenso acervo de personagens, já houve algum, ou mais, que tenha sido real, que você trouxe para a ficção um personagem que existiu? Quando eu ainda outro dia estava contando para minha agente, que por acaso é judia, quando numa das cenas do Bente, porque estava difícil arrumar teatro, porque tinha que ser um palco muito grande. Imagine você que tinha até um vagão de trem que girava em cena. Era uma coisa fenomenal, muito grande. Numa das falas que a gente estava fazendo dentro do Clube Hebraica, lá na Marginal Pinheiros, uma senhora se levantou e veio até a boca de cena, parou o espetáculo, aos gritos, e gritava contra mim. Você diz tudo isso porque não tem isto. Era o número do campo de concentração. Foi um choque, o espetáculo parou e me deu um tapa. A família desta mulher, 2 homens, acho que um era o marido, outro filho, a levaram para fora do teatro e tal, porque ela não estava suportando mais, ela tinha passado aquilo era verdade, aquilo era a verdade dela, e eu trouxe naquele momento. Então, eu fiquei mudo por um instante até que conseguiram levar esta mulher para fora da sala e eu retomei e continuei. Mas eu acho que isso foi a coisa que se aproximou mais da verdade. Muita gente sempre dizia assim, você chegou perto de coisas que já aconteceram comigo, eu já passei por aquilo, eu já vi aquilo e tal. Como, por exemplo, o Miguel, quando nos dirigiu no Homem de La Mancha, ele mudou de prisão, a história, para um manicômio, para seguir aquele artista plástico que ficou louco e estava internado no Juqueri, lá no Rio. E aí eu fazia um dos loucos. E eu me lembro que uma pessoa uma vez me disse assim, eu tive um tio que ficou desse jeito que você está em cena. Então, essas coisas às vezes
chegam perto da realidade, porque é aquilo que eu disse, o ator tem que estar de olhos, ouvidos, tem que estar atento o tempo todo para ver, porque você pode copiar, você pode usar aquilo. Agora, por exemplo, a gente falou agora aqui numa conversa à parte do Stepan. O Stepan que fez o Chacrinha. Isso. Que é um personagem popular, que está na memória de muita gente, morreu historicamente outro dia. Ele fez o Stepan. Ele fez o Chacrinha. Fazer um personagem como esse é mais responsabilidade? Muito mais. É mais difícil? É mais difícil, porque você tem que ter uma disponibilidade muito grande. O ator tem que estar sempre disponível. Ele não pode ter barreiras. A partir do momento que ele tem barreiras, ele não chega na íntegra do personagem. O Stepan tem essa disponibilidade e um talento, além de ser uma pessoa que a gente não... A gente esteve comentando aqui quem é Stepan Nercessian. É um príncipe brasileiro, né? Nós não temos família real, mas o teatro tem. Stepan é um príncipe da família real do teatro brasileiro. Ele conseguiu, não sei se ele conheceu o Chacrinha, se ele não conheceu o Chacrinha, não tenho a menor ideia. Mas quando eu vi o trabalho dele, eu fiquei realmente impressionado. É um trabalho magnífico que, em vários momentos, não lembrava o Chacrinha. Mas era um personagem que estava tão bem feito, tão amarrado, tão bem construído, tão fundamentado, que você só via o Chacrinha, você não via o Stepan. Então, eu imagino que... Até porque o Chacrinha está no imaginário popular, né? Está no imaginário popular e, inclusive, devia estar na mente do Stepan. Porém, o Stepan não copiou o Chacrinha. Ele criou um Chacrinha dele. Isto é maravilhoso, isso é grandioso. Agora, Capê, quando acaba o trabalho, eu não estou falando a sessão, eu não estou falando o dia de gravação. Sim, quando termina The end, uma temporada. Qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? Depende. Depende porque, às vezes, a gente tem muita alegria durante a temporada e, às vezes, nem tanto. Mas, geralmente, é uma despedida, para mim, triste. Sempre foi. Eu fiz personagens cômicos, trágicos, dramáticos, e eu sempre gostaria de ter continuado mais. Mas, como diz a música, né, o novo sempre vence. Então, você tem que aceitar que aquilo está... Olha, para mim já deu. Enough. Sabe? Para onde vão os personagens todos que você fez? Onde você guardou? Eu não sei, mas há pouco tempo me chamaram para refazer um espetáculo que eu havia feito um tempo antes. E eu falei, puxa vida, mas já vão fazer um ensaio hoje? Eu tenho tanto compromisso até à tarde, vou direto. Eu não vou lembrar uma palavra, nem o nome. Eu lembrava tudo. Eu não sei para onde ele fica, mas existe um disco rígido lá dentro, né? Que eu acho que você levanta na hora, assim, mas o sentimento do personagem, eu acho que ele fica num recôndito, fica meio escondidinho, quietinho, dormindo ali, e se daqui a tantos anos você tentar puxá-lo, ele volta. Agora, onde ele vai, não me pergunte, porque eu não tenho esse endereço. Agora, dentro do teu emocional, eles têm importância diferente? Eu acho que sim, tem personagens que são magníficos, né? Tem personagens que são mais lineares. Nem sempre você tem a sorte de receber um presente
sabe? Como certos personagens que o autor teve a sorte de colocá-lo daquela forma e você teve a disponibilidade, a sorte de criá-lo, porque você cria a partir do que te dão, não é? É uma semente, o autor diz assim, é isso aqui, agora rega, bota aí um pouco de adubo, põe a tua parte e faz. Então, nem sempre você consegue essa dádiva, né? Porque é uma dádiva você receber. Agora, Carlos Capelletti, ele traz souvenir? Traz o quê? Souvenir dos personagens? Olha, eu até tinha, outro dia até procurei um aí que me deram na época e eu não encontrei porque eu ia dá-lo a um ator amigo que está fazendo o mesmo personagem. Eu não achei, eu fiquei tão chateado. Você empresta coisa sua quando precisa? Ah, sim. E traz de volta. Nem sempre. Eu geralmente faço uma doação. Vou te sugerir um bate-bola agora, TKP. Tá. Quantas vezes já morreu? E a mais impressionante foi na cerca eletrificada do Bente. Mas no Rasga Coração eu também morria. Quer dizer, na verdade, teatro morria todos os dias, né? Todos os dias. Naquela época, 9 vezes por semana. Fazer a cena da morte faz pensar na finitude? Nem sempre. Nem sempre, porque a morte também não é finitude. Eu não sei o que a gente pensa. É a finitude do corpo, né? Dessa coisa aqui, que hoje está esta coisa, antes foi diferente, foi de outra forma, tal. Eu não penso muito em... O teatro tem finitude, o personagem, porque ninguém lembra mais do que aconteceu, do que assistiu, do que viu há um mês atrás. Já matou? Já. Cena, é melhor morrer ou matar? Matar. Se bem que quem morre é mais aplaudido no final. Tá. O processo ou o resultado? Os dois são maravilhosos, né? Eu adoro o processo, adoro. E quando eu vejo o resultado, eu fico muito feliz. Eu acho que um pouco de cada um, sabe? Eu adoro o processo. Nem sempre a palavra traduz o pensamento. Estou falando num texto. A palavra ou o pensamento? Olha, eu acho que o silêncio. Ziembinski tinha as pausas polonesas. E eu uso muito pausas, porque às vezes este silêncio da pausa diz muito mais do que o que você disse antes e vai dizer depois. O que é mais difícil seduzir? Uma plateia ou uma câmara? Mais difícil eu acho que é a câmara. O aplauso em cena aberta motiva ou desconcentra? Motiva. O que é melhor? O aplauso ou o prêmio físico ou em dinheiro? O aplauso. O ator não trabalha pela glória, porque eu te falei agora há pouco, a glória do teatro, além de ínfima, porque ela dura segundos, ela é passageira. O teatro, sabe, eu vi coisas que eu ainda me lembro, mas eu duvido, como eu te disse, não existe nem registro. Eu tenho registros, porque depois de um certo tempo começou a ter formas de se gravar espetáculos, o que não havia antigamente. Sim. Toda grande parte dos artistas ele é essencialmente
tímido e vaidoso. Você é mais o quê? Tímido. Tá. Você gosta de se ver no audiovisual? Nem sempre. Eu não gosto porque eu tenho uma autocrítica muito pesada. Eu não gosto da minha imagem, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha interpretação. Eu sou terrível comigo. No audiovisual, que é onde você pode se ver, mas tem uma coisa que é fundamental, que é a edição. Qual é a sensação quando você fez uma cena muito bem, ela é excluída ou retalhada? É uma sensação de traição. Você foi traído. Você foi traído. Eu já fiz, num longa-metragem, uma cena que eu achava, eu senti a cena muito bem e esse pedaço melhor foi cortado. Técnica, você tem alguma técnica para decorar? Não. É o que eu sempre disse, você tem que aprender o texto e depois apreendê-lo. Respeita texto? Quando concorda com a minha visão, sim. Você é testemunha disso. Então você respeita Caco também. Caco também. Quando ele é colocado de forma correta e na preparação do espetáculo, como foi feito no teu texto. E que venha contribuir. Contribuir, claro, porque para destruir uma cena, nunca. O Fantasma do Segundo Dia ou o Fantasma do Branco? Qual é pior? O Fantasma do Branco. Já teve? Já. No teatro, Capê, se trabalha muito para buscar reações. E quando a reação vem, a reação esperada vem, é fantástico. A reação surpresa é melhor? É porque você acaba descobrindo coisas que você não tinha descoberto até então. E às vezes 2 ou 3 meses você tentando esmiuçar tudo aquilo para descobrir a melhor maneira da reação do público acontecer e de repente vem uma surpresa. É uma maravilha. Quando você dirige, você gosta quando você dirige e não está em cena, só como diretor. Você vê a estreia da onde? Da coxia, da plateia? Da plateia. Por quê? Porque eu quero ver a reação do público, se aquilo que eu fiz, o público está entendendo. Porque se não estiver, é culpa minha. O ator nunca tem culpa. Tá, entendi. O protagonista num projeto meia boca, um personagem secundário num baita projeto. Um dia eu tive uma aula de interpretação com aquele ator. Como chama o Teatro de Arena? O nome do Teatro de Arena. O nome? O nome da sala do Teatro de Arena. Pois é, ele me deu aula de interpretação, mas isso faz quanto? Gente, não vai me xingar, mas mais de 70 anos, como é que ele chamava? Bom, eu perguntei a ele qual era o personagem. Ele era russo e ele falava muito de Shakespeare e blá 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 e blá blá blá, que aliás, Shakespeare, eu acabei de ler a obra inteira aos 14 anos de idade. Então, eu sempre digo, comece a ler Shakespeare com 10, tá? E aí vai ler e nunca pare de ler Shakespeare. Então, ele disse assim, é um personagem que é um mordomo, e ele disse o nome da peça, não vou me lembrar, é uma peça que nunca foi feita aqui no Brasil. Ele disse que entrava em cena e ele entrava várias vezes para servir café, para servir chá, para servir bebida, e no final do espetáculo havia uma poltrona virada para a plateia com o patrão dele morto
na poltrona, e ele não via, ele vinha por trás e dizia: o senhor me chamou, meu amo. E quando ele descobria que o patrão estava morto, ele apenas dizia: não, não me chamou. Ele só tinha essas duas falas. E ele disse que era a coisa mais importante da vida. Eugênio Kuznet. Eugênio Kuznet. Então ele disse: este é o personagem mais fantástico que eu fiz em toda a minha vida. E tinha duas falas apenas. Então não era nem um ensemble. Ele era quase nada, né? Eu tenho feito muito uma pergunta. A diferença entre humorista e comediante. O humorista escreve o que vai dizer, cria o que vai dizer e diz muito bem. O comediante pega o que foi escrito e transforma aquilo em humor. Então, ele pega o humor do humorista e cria algo engraçado. Às vezes ele dá uma ajudazinha, porque Julias, comediante. Comediante. Chico Anísio. Humorista. Perfeito. Jô Soares, comediante. Eu trabalhei anos com o Jô. O Jô era um grande comediante, mas ele não escrevia. Capê, num trabalho coletivo, nem sempre se tem afinidade ou intimidade com parceiro de cena. No audiovisual deve acontecer mais constantemente. Como passar a tal da química, a tal da verdade, quando você está contracenando com um ator que você não tem, ou uma atriz, né, um colega, que você não tem afinidade ou intimidade? Quem tem que fazer isto é o diretor de forma inteligente. Eu tive problemas num espetáculo que o diretor não era tão inteligente e ele mandava a assistente dele dizer para mim que o outro ator ia entrar em cena armado com um punhal para me dar uma punhalada. Isso não existe, filha. E ela dizia a mesma coisa para o outro. Aí eu disse assim: escuta, opa, agora eu peguei o moço. Isso não é teatro. Isso é uma guerra da Rússia com os Estados Unidos. Que história é essa? Que besteira é essa? Tanto que eles dois foram alijados da vida artística brasileira, estão vivos ainda. Mas eu e o outro ator estamos vivos, trabalhando. Então... Você disse que foi uma questão de má direção. Má direção total. Porque ele mandava que ela fizesse isso e ela fazia. E aí ela aprendeu esse tipo de coisa também e fazia coisas tremendas. Então, aí você tem que juntar o elenco, e é através do quê? Do que eu sempre falo: mesa, leitura, e você junta, você forma uma família, mesmo que sejam 2 atores apenas. Você junta os 2 e faz essa coisa. Carlos Alberto Capelletti, o homem, tem restrição para o ator? Tem coisa que você não se permite fazer? Eu digo, personagem, cena, algum tipo de projeto, algum tipo de restrição? Olha, eu tinha muita restrição em comerciais. Aí eu não fazia cigarro, eu não fazia bebida, e eu fiz mais de 3.500 comerciais. Você disse tinha no pretérito, não teria mais? Não, porque hoje não me chamam mais para fazer comercial, porque eu fiquei velho para isso. Então, agora, no palco,
Nenhuma restrição, não existe isso. Eu fiz desde sempre, desde Rito do Amor Selvagem, que foi o primeiro grande espetáculo, eu já aparecia completamente nu e descia na plateia nu. E depois eu fiz a vida da Luz del Fuego, que eu fazia todos os amantes e maridos dela, eu aparecia nu o espetáculo inteiro. Eu só andava nu, igual a Luz del Fuego. Depois eu fiz o Bench, que eu estava praticamente nu, tinha apenas um tapa-sexo numa das cenas de 20 minutos, e eu ficava praticamente nu. Depois, no Rasga Coração, eu e Raul Cortez ficávamos nus e pendurados. Você fez os Rapazes da Banda? Fiz o Rapaz da Banda, mas não tinha nu. Eu fazia o Rapaz da Banda, foi a segunda montagem, em 1970. Com o Rai, com aquele ator, Denis, aquele ator que morreu, como chamava ele? Meu Deus. Valdir Fernandes, Rai, eu era o aniversariante, aliás, que era Acácio Gonçalves, e éramos nós. André Loureiro. Sim, era essa montagem, que foi começo de 70. Começo de 70. Ô Capê, por mais sucesso, por mais êxito que se tenha no teatro, por mais êxito que se tenha no cinema, a televisão tem a característica de te tirar do anonimato, nem que seja por um período. E aí tem aquela coisa, né? Te conheço de algum lugar, te chamo por outro nome. Você já passou por isso? Como é que você lidou com a popularidade e quando você se viu popular? E já deu autógrafo, já foi chamado de outro nome? Ah, bom, outro nome sempre, às vezes até por amigos da carreira, assim. Uma atriz que disse assim, eu fui vê-la no teatro aqui em São Paulo, e ela vira para mim e diz assim, você disse que eu não servia para fazer teatro. Eu não a conhecia, nunca tinha estado perto dessa atriz. E, tá bom. Eu também já fiz muito isso. Uma vez, numa estreia de... Era com aquele que fazia o Tuco da Grande Família, o primeiro... Luiz Armando Queiroz. Ela me confundiu com Luiz Armando Queiroz. Do tempo da Tupi ainda. E aí, porque eu nunca fiz novela na Tupi com ela, eu fiz 2 novelas na Tupi, mas sem ela eu não conhecia. Então, eu já fiz, eu apresentei a Irene Ravache como não sei quem. E a Irene virou para mim. A Irene é uma pessoa de um bom humor e de um humor inteligentíssimo. Irene é também uma das maiores atrizes brasileiras, né? Eu acho, e tenho certeza que o Brasil acha também. Eu apresentei a Ravache como não sei quem. Ela virou para mim séria e disse assim, eu não sou esta pessoa. Então, quer dizer, isso é muito... Agora, dar autógrafo e tudo bem. Um dia eu cheguei em Portugal, nós fomos encerrar um festival de teatro em Portugal, e chegou uma senhorinha no final do espetáculo, disse assim, estava a esperar pelo senhor porque queria notícias do Frederico. Eu disse, e quem é Frederico? Aí ela disse, como não te lembras de Frederico? O teu touro tão premiado. Eu disse, meu touro? Aí que eu me lembrei que é uma novela que estava passando em Portugal, que eu era um fazendeiro que tinha um touro que ganhava prêmio toda semana, e ela estava assistindo e adorava o Frederico e adorava a mim. Eu fiquei meio sem graça. Não. Você é acessível Eu sou acessibilíssimo e adoro quando chegam perto de mim. O que é melhor, o diretor rígido ou mais amável? Olha, eu trabalhei com todos os tipos de diretores, mas os mais amáveis
marcam melhor e te levam a lugares melhores. Dirigindo você tem uma habilidade. Tenho. Às vezes eu me exaspero um pouco quando eu não consigo me fazer entender uma coisa que está tão clara para mim. Capê, você já substituiu? Já. Você busca referência ou você busca distanciamento? As duas coisas, porque você tem que aproveitar o que está funcionando. Mas aí você adapta a você, porque funciona com aquele ator. Pode não funcionar com você. A mesma maneira de fazer, entendeu? O cara faz um gesto e que funciona, você vai fazer e não funciona. E o contrário, você já foi substituído? Já. Dá ciúme do personagem? Dá. Se fizesse uma novela, um remake de uma novela, um outro ator ia fazer o teu personagem, teria esse ciúme também? É que novela não acontece isso. Bom, é quando fazem remontagem de novela. Eu acho que daria sim. E só não dá aquela coisa. Eu aprendi a... Eu não sou melhor que ele vê desta forma, entendeu? Não sou eu que estou fazendo. A comédia é mais difícil mesmo? É. Você é bom de comédia? Eu sei que sim, mas... Eu acho que eu sou melhor de comédia do que drama e tragédia. Mas eu tenho uma ajuda muito grande, que é a voz. Sim. A minha voz me ajuda, eu sei. Na comédia, você diz? No teatro. Tá. No teatro. Televisão você não precisa de voz. Televisão você não precisa de nada, né? Então, Capê, se é mais difícil realmente fazer comédia, por que ainda o gênero é considerado menor por parte da crítica? É que a crítica nunca subiu de um palco. A verdade é essa. O crítico nunca foi ator. Vilão, você já fez alguns? Já. É bom fazer vilão? Eu adoro também. Por que o vilão é tão sedutor? Porque as pessoas descobrem no vilão a parte maldosa que elas acreditam que não tem. Mas todos nós temos um vilão dentro de nós. Se você tivesse que apontar para mim um vilão no audiovisual que você fez, escolhe um. No audiovisual, Você vai entender por quê. eu fiz o fim da novela Por Amor, que eu fazia um advogado que era vilão. Eu acho que esse é... Você lembra o nome dele? Seixas, Dr. Seixas. Vamos ver aqui. Quero que você me diga o ruim do sucesso e o bom do fracasso. Será que tem? O bom do fracasso... Independente da forma como você enxerga o que é sucesso e o que é fracasso. Sei. Olha, o ruim do sucesso é que às vezes as pessoas perdem um pouco a mão e acreditam que você é delas. Como eu te disse, eu fiz 3 espetáculos com a Savala, os 3 dirigidos pelo magnífico diretor Odávlas Pet, que já passou, mas era um gênio. E num deles, as pessoas, algumas até riam, mas a maioria saía gritando: "Aê, cachorrão! Safado!", quando estava com a esposa do lado. Quando não, dizia: "Aê, cachorrão! Legal, hein?". Então, tem esse lado. No sucesso, por exemplo, eu tive uma crítica no Rapaz da Banda, que você mencionou agora há pouco, do Sábato Magaldi, quando tínhamos crítica confiável, aquelas coisas. Sábato foi um dos maiores críticos brasileiros, né? E eu recebia visita todas as noites no meu camarim,
de imbecis que pertenciam à Polícia Federal da época, imbecis analfabetos e cretinos, porque na época eles inventaram que a pessoa que fumava maconha ficava com uma glândula inchada atrás da orelha. Então, invariavelmente, um imbecil da Polícia Federal, que se dizia da Polícia Federal, entrava no meu camarim e dizia, vem aqui, e tacava os dedos aqui atrás da orelha, assim, dizia, ué, você fumou maconha o espetáculo inteiro, agora não está inchado? Porque eu nunca fumei nem maconha, hoje não fumo nem cigarro. Fumei esse que dá câncer um tempo, mas depois larguei. E maconha nunca fumei, então, quer dizer, eu não teria naquela época. O mais engraçado é que éramos 9 em cena. O único que não fumava maconha era eu, que fumava em cena e dizia, isto aqui é maconha, fumava e tal. Então, esses imbecis, porque mudava. Aí daí uns dias voltava aquele primeiro imbecil, aí voltava o terceiro, aquela coisa. E quando eu fiz bench, toda vez que havia uma fuga de prisão, eu era perseguido na hora que saía do teatro. Porque eu estava com a cabeça raspada, careca, e que é essa foto aqui, e naquela época se deixava os prisioneiros todos porque era governo militar, inclusive, né? Quer dizer, era ditadura militar. E aí eu recebia essa perseguição. E eles às vezes me paravam e diziam, para aí, para aí. Eu dizia, filho, eu tinha sempre já sabia, tinha revista, jornal, programa do espetáculo, dizia, eu sou esse aqui. Ah, aquele tal, tá bom, vai. Entendeu? Então tem esse lado. Agora, do fracasso, o bom do fracasso é que você percebe que onde você errou, quando você consegue perceber por que aquilo não deu certo. Tá. A última do bate-bola. Como público de teatro, indo ver espetáculo de colega, o que te incomoda mais? Um bom texto, dito por atores não tão bons, às vezes até por escala errada, que acontece muito, ou um mau texto feito por atores brilhantes? O que me incomoda é o ator sem experiência dizendo um texto que às vezes é maravilhoso e você percebe, poxa, perdeu, errou. Você falou aí que você fazia 9 espetáculos por semana. Isso. Havia vários espetáculos, tinha 9 sessões ao mesmo tempo. Todos. Todos lotados. Todos lotados. Hoje, quando você consegue... E temporadas longas. Sim. Hoje, quando você consegue ficar 3 meses, 3 sessões por semana... Uma sessão por semana, às vezes. É muito. Como resgatar público do teatro? Eu não sei. Eu sei quem fez esta bobagem. Que foi aquilo que eu disse no começo. O teatro nunca derrubou governo nenhum, mas a ditadura militar tentou destruir o teatro. E é o que acontece hoje. Tá certo, você vai dizer, São Paulo é uma cidade difícil. Você não pode marcar horário com ninguém. Dizer assim, vamos nos encontrar para bater um papo 8 horas da noite, e aí o outro chega às 10. Porque não dá. São Paulo ficou uma cidade meio impossível. Ela te impossibilita de levar uma vida mais correta. O que aconteceu foi que, tão logo eles tomaram o poder, eles começaram a proibir o teatro, e a gente fazia uma sessão, hoje não se faz mais, hoje a gente faz uma sessão maravilhosa que se chama Italiana, que é o ensaio geral. Antigamente era assim, você tinha que ir buscar
umas coisas, que eu não vou chamar aquilo de gente nem pessoa, porque eles não pertenciam à raça humana. Você trazia, ou eram duas mulheres, ou eram um homem e uma mulher, ou eram dois homens e tal. Chegavam, eles sentavam lá e diziam assim, e daí, eu tô com fome, dá para trazer um sanduíche, uma Coca-Cola? E você parava tudo que você estava fazendo para buscar um sanduíche para aquele energúmeno e aquela energúmena, para eles comerem e depois dizer, tá, começa essa porcaria aí. Mas eles falavam assim, assintosamente, e diziam depois, não gostei, viu? Isso ninguém vai querer ver essa porcaria. Essa moça aí o diretor ou o produtor dizia, a protagonista, tira ela da história, ela não tem importância nenhuma. Eu não gostei do vestido daquela lá, tira ela também. Então, nada deveria se dar alçada deles, mas começaram a entrar em coisa que efetivamente não era. Coisas de louco. Olha, Paulo Altran, quando fez um espetáculo, que eram trechos de espetáculos, ele dizia no texto do Robespierre na Revolução Francesa, os tempos andam difíceis em França, só não corre perigo quem não tem pescoço. O presidente era Castelo Branco, não tinha pescoço, homem. Aí o imbecil disse para o Paulo Altran, quem escreveu isso aí, foi você? Ele disse, não, isso é do Robespierre, da Revolução Francesa. Manda prender esse cara que ele falou aí. Quer dizer, eles eram energúmenos analfabetos perigosos. Então, o Paulo mudou para os tempos andam difíceis em França. Só quem tem pescoço corre perigo. Ah, bom, agora pode. Então, eles eram de uma canalice, burrice, maldade, aquela coisa toda, entendeu? Agora, como fazer para resgatar é que eu não sei. Houve uma tentativa por parte da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy e aquele ator genial que me substituiu no Rasga Coração, que tem um teatro ali no Bexiga, ele é dono de um teatro. Ele foi secretário de Cultura e ele criou os Céus. Quem é o ator? Ah, meu Deus, eu lembro o nome de todo mundo, menos de artista. Qualquer artista. Eu lembro daquele ali porque eu conheci o Botero e está escrito no quadro. Então, Celso Frateschi. O grande Celso Frateschi, que tem um filho que é mais talentoso que ele. Canta, dança, toca, representa. E a mãe, que é uma belíssima atriz, uma das grandes, Denise Del Vecchio, uma das grandes atrizes do teatro brasileiro. Quer dizer, eles tentaram, o Celso criou a história do céu. Essas escolas que têm teatro, piscina, essa escola, isso é de uma genialidade incrível, insuperável. Vai dar fruto lá na frente. Sim, mas e daí? Como é que você tem que levar semanalmente espetáculos nessas escolas para essas crianças que estão hoje com 10, 12, 13 anos? Mas esse é o caminho, é o teatro infantil. É o teatro infantil e levar também poesia para essas crianças. Mas não, a poesia foi um tanto quanto desvirtuada. Tem uns que eu gosto, que eu amo, esses que fazem o street dance e essa música mais falada aí, que faz versos. Sabe, mas não é por aí. Eles não têm uma estrutura ainda preparada para isso. Eles estão copiando uma coisa que o americano inventou, trouxeram para cá, disseram, nos Estados Unidos eles dançam no meio da rua assim, e eles fazem uma música assim, que não tem ritmo. Tem um ritmo que você põe na sua cabeça, né? Que é...
a minha mina quer não sei o quê. E aí você vai estragando a sua língua, você vai estragando os seus costumes e vai estragando o país até. Sabe? Então, agora, o céu, isso tem que ser reverenciado. Eu vi ontem um imbecil da Folha de São Paulo perguntando para o ministro da Educação, o Camilo, se ele não achava um absurdo que o presidente da República, o Lula, tinha destinado 200 milhões ou 200 bilhões para a educação para os próximos não sei quantos anos. Aí o ministro respondeu meia boca, mas aí o Lula quase deu uma aula para o sujeito, porque todo mundo costuma dizer que o Lula é analfabeto. Aí o Lula disse, pois é, a minha grande briga é essa. Porque se o cara tiver educação de verdade e cultura, ele vai ser alguém depois. Se ele não tiver educação nem cultura, não vai ter. Eu estudei pouco, mas o pouco que eu estudei foi naquela escola que ensinava para os garotos bordado. Hoje eu sei pregar um botão. Aprendi na escola. Sabe? Então, essa gente que não quer saber da cultura, não é? Que vive brigando com a Lei Rouanet, se você vai assistir Tarsila, eu chorei o espetáculo inteiro. Eu não conhecia a história verdadeira da Tarsila. E a única coisa que eu sabia mais da intimidade desta mulher, por exemplo, é que onde hoje é o Piolim, ela morou com Oswald de Andrade. Não tivesse você tido esse caminho, por qualquer motivo, tivesse tido uma outra trajetória. Não sei, talvez uns 200 personagens vividos aí, não sei, duas centenas de personagens vividos. Tivesse tido uma outra trajetória profissional e não tivesse vivido essas 200 vidas, você acha que você teria uma evolução diferente? Eu acho que eu nem estaria vivo. Ou eu seria uma das pessoas mais infelizes abaixo do Equador. Ser ator te fez um homem feliz. Sim. Pra gente encerrar, mas eu quero que você responda com generosidade. Quem é Carlos Capelletti? Eu não descobri ainda. Eu acho que eu tenho todas as falhas e defeitos que cabem num ser humano. Mas eu sou um ser humano. E eu conheço muita gente que não merece o título de humano. Sabe? Eu amo os animais, a natureza. Eu tentei até morar no meio do mato alguns anos atrás para me sentir um pouco mais parte da vida na Terra. Eu tento pelo menos ser um ser humano. Não sei se eu consigo todas as vezes. Na maioria das vezes eu acho que sim. É lógico que existe uma série de empecilhos, existe as maldades que te fazem, existe as puxadas de tapete. Outro dia, inclusive, eu li uma frase, essas frases tolas de almanaque, que dizia assim, cuidado com quem te puxa o saco, um dia puxará o teu tapete. E eu tive muito disso, sabe? Essas pessoas que tinham outros interesses. Eu sempre fui muito uma coisa que eu não consegui esconder, me dei mal muitas vezes por isso. Eu sou franco e claro. Eu digo, eu falo. E isso é um dos grandes defeitos que eu tenho. Aliás, eu tenho mais defeitos que coisas boas. Mas, e defeito no ser humano, não tem como consertar porque não troca peça. Né? Então, eu acho que
eu não tenho importância, eu não vejo a minha importância. Por quê? Porque eu não aceitei muito a televisão. E sempre me puxaram o tapete. Várias vezes eu estava fazendo personagens magníficos em novelas e cortavam a novela. Eu tive novela que estava dando um ibope maravilhoso e saiu do ar sem explicação no meio da história. E era baseado em livro. Quer dizer, a história existia, existe, mas no meio, tum, e não se disse mais nada. Outras, o personagem estava indo magnificamente e de repente, tum, olha, a partir de amanhã teu personagem não existe. Isso acontece muito nessa coisa chamada telinha. É uma pena. É isso. É isso. Capê, espero que você tenha gostado. Eu amei. Muito obrigado por me receber. Eu te agradeço por esse convite e se algum dia você quiser mais, eu estou pronto para repetir, tá? Eu te aviso, com certeza. E te aviso quando for pro ar. Legal. Obrigado.